Boa noite, pessoal. Então, vamos começar a semana 2 do PET 3, que temos o tema, dinâmica terrestre. Então, nós vamos ver, como que é formado o nosso planeta Terra. Então, primeiro a gente tem que entender, que no interior do planeta Terra é bastante complexo. E ele possui uma estrutura que é dividida em camadas. E essas camadas são o núcleo, o manto e a crosta. E a crosta, é da onde a gente extrai os minérios. Então, cada camada vai ter as suas características, que vai ser diferente em suas composições, na sua pressão, temperatura. E, porém, grande parte das camadas são pouco exploradas, porque nós não temos instrumentos de alta tecnologia que consiga perfurar, toda essa profundidade e resistir à pressão e ao calor que se encontra, no interior do nosso planeta. Então, o estudo da estrutura da Terra e dos terremotos através da sismologia permitiu que a gente pudesse, conhecer alguma das profundas camadas da Terra, que os estudiosos tentam caracterizá-las e estabelecer dois critérios distintos para representar o modelo, considerando a composição química e as propriedades físicas. Então, esse é o exemplo da estrutura da Terra. Então, primeiro, lá no meio, nós temos o núcleo, que é a camada mais interna da Terra. E o núcleo, ele é dividido em núcleo interno sólido, que é uma região mais profunda, e o núcleo externo viscoso pastoso, que é um pouquinho mais próximo do manto. Então, ambas as partes é composta por níquel e ferro, e camada, com elevadas temperaturas. E também a partir do núcleo há uma diminuição progressiva da temperatura em direção à crosta. Então, o núcleo é a parte mais quente e a Terra vai se resfriando até chegar na crosta. Então, nós temos o manto, que é depois do núcleo, que é a camada intermediária da Terra e que ela se encontra de forma mais pastosa e é dividido em manto superior, que é o próximo à crosta, e o manto inferior, que é próximo ao núcleo. E lá que se produz o magma, a massa mineral pastosa em estado de fusão, que é expelido durante uma erupção vulcânica. Então, o magma, vem a partir do manto, quando há uma erupção vulcânica. Então, é uma parte mais interna da Terra. E depois nós temos, a crosta terrestre, que é representante, a representativa total do planeta, a menor massa em relação às outras camadas. Então, ela é a porção sólida, que é formada pelas rochas e o mineral, e os minerais que são divididos, na crosta continental, que tem a maior espessura, e a crosta oceânica, que tem maior densidade. Nós temos também um lugar chamado astenosfera, que é onde as rochas se encontram parcialmente fundidas. E os materiais mais densos descem e os menos densos sobem próximo à litosfera. Então, essa dinâmica vai provocar, a movimentação das placas tectônicas e a formação, das correntes e convecções. Então, perto também temos a camada da mesosfera, onde encontram-se as ondas sísmicas de grande velocidade, e a endosfera, sendo o núcleo interno e externo. Então, a litosfera é formada pela crosta e o manto superior, e é a camada mais externa e rígida, especialmente para os seres vivos. Então, a porção sólida, que é construída pelas rochas, que vão agregando os minerais. Então, tem aproximadamente 12 quilômetros de profundidade e é fundamental para a extração dos recursos minerais e energéticos, como o petróleo. Então, agora a gente vai ver os tipos de rocha. Então, as rochas vão ser divididas em três, que são as magmáticas ou as ígneas,
as sedimentares e as metamórficas, que elas foram formadas, né, há milhões de anos e são os recursos naturais que é utilizado, né, bastante pelos seres humanos. Então, primeiro nós temos a rocha magmática ou ígnea, que elas vão se caracterizar pela profundidade da qual elas são formadas pelo resfriamento do magma. Então, elas vão ser intrusivas ou plutônicas e extrusivas ou vulcânicas. Então, essa foto que eu trouxe é um exemplo, né, de uma rocha magmática. Temos também as rochas sedimentares, que são formadas pelo detrito de sedimento de outras rochas compactadas há milhares de anos. Então a gente pode até, alguns estudos, né, mostram a vida da Terra através dessas rochas, porque cada camada vai simbolizar um determinado tempo, né? Então essas rochas são bastante estudadas para isso também. E nessas rochas também pode ser encontradas os fósseis, porque esses detritos, né, e sedimentos pode ter sido um fóssil. E também temos, né, as rochas metamórficas, que são que elas são rochas originadas de uma rocha já pré-existente, que ela vai sofrer uma alteração que é formada pela pressão e temperatura, gerando assim outra estrutura rochosa. Então essa metamórfica ela vai se originar ou da sedimentar ou da magmática. Esse exemplo que eu trouxe na imagem provavelmente é de uma sedimentar. Por quê? Porque a gente pode ver as camadas na rocha. Então provavelmente é uma rocha metamórfica derivada da sedimentar. Então, as rochas mantêm, né, um processo natural e contínuo, que vai definir, né, o ciclo da rocha, onde ela se transforma através da dinâmica do metamorfismo. E também tem a fusão do magma, a erosão, o transporte, a sedimentação, e tudo isso vai definir, né, as formas dessa rocha. Vendo tudo isso, né, a gente tem a teoria da deriva continental e das placas tectônicas. Então, ela foi feita por Alfred, né, que ele foi um cientista alemão no início do século XX, e ele consolidou, a partir de importantes estudos, essa teoria da deriva continental, que fala que a Terra era um único e enorme bloco de terras, que a gente conhece como a Pangeia, que é um supercontinente. Então a gente pode entender, imagina todos os continentes interligados, era a Pangeia. E depois, ao passar do tempo, eles foram, né, se movimentando com esses movimentos que a gente tem das placas tectônicas. Então, os argumentos que ele utiliza, né, são as provas que possibilitam os cientistas, a partir do ano, né, de 1960, descobertas fundamentais para elaborar a teoria das placas tectônicas, que consiste, né, que no conjunto de 7 enormes placas rígidas e outras menores que se movimentam, ora se afastando, ora se chocando. E o limite dessas áreas, né, são as instabilidades que ocorrem, tanto os abalos sísmicos, quanto os tectonismos e quanto os vulcões. Então, esses exemplos, né, são realmente porque existem essas placas. Então, se há, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, ela foi formada, né, a partir de um encontro de duas placas. Por isso que houve o surgimento de uma montanha enorme. Então, esse é um dos exemplos do que pode ter sido as placas, que pode e é as placas tectônicas. Então, para a gente fixar os conhecimentos obtidos nessa semana, nós vamos fazer as atividades do plano de estudo tutorado, páginas 101 e 102, as questões 1, 2 e 5. Então, bons estudos!